Aleluia. Pode estender as mãos aqui para o Daniel. Senhor, dá a ele graça para que, depois de tanta riqueza e tanta preciosidade em toda essa reunião, o teu filho ainda possa, Senhor, nos dar como uma sobremesa aquela delícia que vem do alto. Te abençoamos, Daniel, para esse tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Estávamos ouvindo ali e nos regozijando no Senhor. O Evangelho é tão prático assim, prático, é eficaz e alcança o seu objetivo e nos inspira de uma forma muito preciosa. A prática, eu creio que é a etapa mais importante do discipulado, quando praticamos, de fato, os ensinos do Senhor são consolidados no nosso coração. Obrigado, querido. Uma irmã me cobrou hoje de manhã, dizendo assim: não, você disse que são 7, foi 5, eu quero ouvir os outros 2. Então, vamos tentar concluir rapidamente essa palavra. Já recebemos tanto da parte do Senhor, através da vida dos irmãos, mas quero concluir. Romanos 8, verso 28, diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Estamos trazendo a ênfase na palavra sabemos, cuja raiz traz o significado de percebemos, temos percepção, compreensão, fomos esclarecidos, há uma clareza, uma convicção, e aí concluindo o texto de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos, ou deveríamos saber, se nos esquecemos, precisamos resgatar. São 7 coisas que o Senhor nos mostrou nesse verso 28 de Romanos 8, compartilhamos as 5 primeiras. Sabemos que Deus existe, quem sabe diga amém. Sabemos que Deus tem um propósito, quem sabe diga amém. Sabemos que o propósito de Deus é eterno. Quem sabe disso, diga amém. Sabemos que fomos chamados para viver esse propósito. Quem sabe disso, diga amém. E sabemos que vivendo esse propósito, uma transformação progressiva, profunda, impactante, vai se desencadear nas nossas vidas e, de fato, seremos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Senhor, o Espírito. O Selma estava até me lembrando: você não falou aquilo que você compartilha sobre Abraão, inclusive, que Deus falou: anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição vem de andar na presença do Senhor, naquele que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então é com Ele que as coisas vão acontecendo. E para concluirmos, a 7ª coisa, a 6ª, ou melhor, coisa que sabemos, ou deveríamos saber, ou precisamos resgatar, se já nos esquecemos, é que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Para mim, meus amados irmãos, esse texto de Romanos 8, 28, tão batido, tão memorizado entre nós, tão compartilhado, é um dos textos mais radicais das Escrituras. Eu confesso para vocês que um pouco mais de 30 anos atrás, quando ouvi pela primeira vez, assim, com mais atenção, sendo ministrado sobre o propósito eterno de Deus e trazendo a base dessa passagem, eu não compreendia, de forma plena. É que ele estava falhando, aí se ele falhar de novo, você volta para o cabo. Tá bom. Não compreendia de forma plena essa passagem. Com o passar do tempo, o passar dos anos, no bom sentido, a gente começou a ficar muito assustado. Não sei se
se podemos dizer isso no bom sentido, mas assim, muito impactado e muito impressionado com a seriedade que é esta passagem, pois o texto está falando sem peneirar, sem selecionar, sem pôr nem tirar. Na verdade, ele diz que todas as coisas, absolutamente todas elas, contribuem, e tem uma versão que ainda diz, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E vocês, assim como eu, como um ser humano, eu nos meus 56 anos de vida, com tantas experiências, com tantas coisas que já tive de enfrentar, de viver, sou honesto com os meus irmãos, sincero, que se eu tivesse um controle, eu me esquivaria de muitas coisas que eu tive de enfrentar. Eu me pouparia de muitas experiências que eu tive de sofrer, de enfrentar, de sentir, de viver. Se eu tivesse condições, eu de fato fugiria de muitas coisas que para mim a princípio não cooperaram para o meu bem. Foram situações, foram circunstâncias que me moeram, me envergonharam, me abalaram de certa forma, me fizeram chorar, me fizeram sofrer, me intimidaram, e eu, no momento, não achei que aquelas coisas, elas cooperavam para o meu bem. Mas esse texto diz que nós sabemos. E se não sabemos, precisamos saber ou resgatar, se nós nos esquecemos de que no propósito de Deus, na vida com Deus, na caminhada com Deus, não se perde nada. Nada se perde. Nada é negativo. Tudo absolutamente é positivo. Tudo contribui, tudo coopera para o nosso bem. Glória a Deus. Contemplo os meus irmãos nessa noite e fico imaginando alguns irmãos me compartilharam algumas coisas nos intervalos aqui, como o irmão ontem, que me deixaram tão impressionados. Mas com certeza todos nós temos uma história, circunstâncias e situações que nós vivemos, jantando, casal precioso ali do Rio também vendo as histórias preciosas, todos nós, com certeza, sem exceção, já vivemos altas aventuras, se assim a gente pode dizer. Mas o mais importante é que Romanos 8:28 está aí, para que eu e você saibamos, amém, queridos? De que todas as coisas, sem exceção, cooperam para o bem, aleluia, daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, aleluia, e que são chamados segundo o seu propósito. Então, o sexto ponto é esse: nós sabemos que tudo coopera para a realização do propósito de Deus em nossas vidas. Se Deus, na eternidade, decidiu ter uma família com filhos, de alto nível, como seu filho primogênito, Jesus, Deus vai usar de toda e qualquer situação e circunstância para nos transformar, nos moldar, nos aperfeiçoar, para manifestar
a glória do seu Filho em cada um de nós. Aleluia. Todas as coisas, tudo verdadeiramente coopera para o nosso bem. Amém, queridos? E meditando nessas coisas, por isso que nós encontramos outros textos, que são textos também muito radicais. Estava sentado ali me lembrando de alguns deles. Você já deve ter lido 1 Tessalonicenses 5,16. Que a palavra, são 2 versos pequeninos, o 16 e o 17. O 17 é orai sem, é radical também, mas só que o 16, ele diz, regozijai-vos. Oh, meu irmão, eu sou uma pessoa inspirativa, né? Movida por... Tem coisas que... né? Não dão esse clima para que possamos nos regozijar e regozijar sempre, a palavra está falando. O Sepúlvero 17 vai para o 18, ele diz, em tudo, meu irmão, esse é o Evangelho. E essa é a vida sobrenatural de quem sabe. Se tiver dúvidas, se esquecer, vai entrar em crise. Como eu já entrei muitas vezes. E é por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa Romanos 8, 28, dizendo, e sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, ele diz, regozijai-vos sempre, meus irmãos. E em tudo dai graças. Aí alguém pode dizer, mas eu não sinto. E por que eu tenho que dar graça? A continuidade do verso 18 explica, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nosso Pai não é mole. É muito amor, é muita graça, muita misericórdia. Mas é um propósito supremo, algo magnífico, tremendo. Deus não está brincando comigo e com você. Deus nos leva muito a sério. Seu amor é profundo, mais profundo que o mar. Mais alto que o céu. O propósito que Ele determinou desde a eternidade é algo tremendo. E estejamos certos, a despeito de toda a tentativa do inimigo, toda a instabilidade na nossa alma, dos nossos sentimentos, como seres humanos, que são coisas que nós, pela graça de Deus, temos que aprender a lidar, a subjugar pelo Espírito, para que possamos estar nessa dimensão sobrenatural e gloriosa de fé, de convicção, de certeza, de percepção de que todas as coisas, aleluia, as que achamos que são boas e as que pensamos serem ruins também, tudo coopera para o nosso bem. Os olhinhos de vocês estão me preocupando. Dá um sorriso em quem está do seu lado, um sorriso gostoso, diga, eu sei. Estou provocando vocês, porque eu também acho que devo estar com você. Amém, queridos? Você acha radical esse texto? 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Filipenses 4,4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Esse Paulo. Aí depois ele diz, outra vez digo, que talvez você não tenha entendido. Alegrai-vos sempre, meu Senhor.
Amém, queridos? Se sabemos, podemos entrar nessa dimensão. E a coisa começa a ficar mais apertada, porque se essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, eu e você não vamos poder fugir disso. Deus está trabalhando em sua família, em seus filhos, e Ele sabe o que quer desde a eternidade. Nós já falamos sobre isso. Se propôs, né, conforme sua determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, Deus sabe o que quer. Saibamos o mais rápido possível, nós também. Deus nos trouxe a palavra tão forte para a vez do Willy nesta manhã também, rapaz. Veio a questão, o desafio da idolatria naquela perspectiva. Deus não está brincando conosco. Põe essa mão no seu coração e diga, sabemos, aleluia. Diga para o seu irmão, nós sabemos, vamos sair daqui sabendo, em nome de Jesus, amém, queridos? Louvado seja Deus. Um texto que sempre quando meditamos sobre estas coisas, o Senhor nos traz à memória é Colossenses 2, verso 6, onde Paulo diz assim, olha, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E nós vamos andar conforme recebemos. Se recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, aí temos uma chance maior de andar, de fato, debaixo desse senhorio. Mas ele diz, nele radicados, edificados, consolidados, né? Tal como fostes instruídos. E ele fala uma coisa interessante. Ele diz, crescendo em ações de graças, que é uma etapa que eu e você precisamos alcançar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para quando nós temos muitas justificativas e razões para nos queixar, para reclamar, para murmurar, para nos autoapiedar, mas precisamos crescer em ações de graças. Como nosso próprio irmão, essa fera chamada Paulo, que no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, pregando o evangelho no sertão deles lá, expele o espírito de adivinhação de uma jovem, e isso custou caro, porque eles foram aprisionados injustamente, caluniados, açoitados e aprisionados, trancafiados. Me dá uma confusão, eu nunca lembro se é no cárcere interior ou inferior, mas é tudo a mesma coisa. Uma prisão, com certeza que não era um hotel 5 estrelas. Devia feder muito, com rato, com barata, escuridão e outras coisas asquerosas como essa. Pregando o evangelho, cumprindo a missão, libertando pessoas, e agora injustiçados, sendo açoitados, e eu fico imaginando, nós usamos o termo lá em São Paulo, latejar, né? Não sei se na perspectiva médica tem alguma base científica isso, mas parece que está crescendo o negócio assim, né? Sobe. Eu fico imaginando as costas, Paulo e Silas. Mas Atos 16, verso 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os demais presos os escutavam. O que leva uma pessoa numa situação como essa a orar e cantar, louvar, adorar, dar graças a Deus. Ele sabia. Paulo sabia que todas as coisas cooperam para o bem. E a palavra de Deus
Não significa que é uma regra, compreendamos bem isso, porque às vezes Deus permite que deem cabo dos seus filhos. Abrevia o encontro com Ele, a promoção. Mas às vezes, segundo a sua vontade, Deus faz o que fez. Provoca um grande terremoto que sacode os alicerces da prisão e abre as celas, as cadeias de todos. Paulo sabia que isso iria acontecer? Eu imagino que não. Eu penso que ele sabia que todas as coisas cooperavam para o bem, mas como falamos na parte da manhã, Deus é criativo. Deus é criativo. Certa vez aprisionaram Pedro, e ele, entre as sentinelas, começou a dormir. Como é que uma pessoa com risco de vida, porque o propósito de Herodes não era brincadeira com ele, não. Mas ele dorme. E a libertação é algo revolucionário. Um anjo que entra. Ninguém está vendo nada. Anda, levanta e as portas vão se abrindo. É a primeira referência que nós temos de portão automático, né? Automaticamente foram se abrindo os portões. Deus é criativo. E com Paulo, Atos 16, ele fez dessa forma. E sempre quando eu falo sobre isso, lembro do Christian Romo. Uma vez estava ouvindo o Christian Romo falar sobre isso, e aquele jeito engraçado, ele é sério, né, sisudo, mas ele estava falando assim, que quando Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, foi tão agradável a Deus, que Deus começou a marcar o ritmo com o pé. Eu tenho Cristo. Aí veio o terremoto. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? Todas as coisas, precisamos saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso, em tudo dai graças. Efésios 5:20, dando sempre graças. Um dos livros mais assustadores assim das Escrituras é Jó. Quando eu começo a ler Jó, né? Eu tiro o chapéu e eu falo, Senhor, tem misericórdia. Você lê pequeno aquele livro, ou você lê euforicamente? O que você acha? Você lê pequeno. E você sabe exatamente o que foi que aconteceu. Como Deus provoca, puxa a conversa com Satanás e permite algumas coisas radicais, inimagináveis, porque o que Jó viveu e experimentou, eu e você não fazemos ideia. Mas é interessante que tem 2 textos no livro de Jó que trazem inclusive essa palavra propósito. O verso 2 do capítulo 38, quando Deus começa a tratar com Jó, ele faz um questionamento interessante. Ele diz: quem é este que escurece os meus desígnios, que significa os meus propósitos, com palavras sem conhecimento? Deus falando, quem é esse aí? Está querendo escurecer os meus propósitos com palavras sem conhecimento. Deus dá uma lição
pulando para o capítulo 42, os versos 2 e 3. Jó rendido, depois de falar com Deus, porque de um redemoinho Deus se manifesta e começa a falar com Jó, e aquela dor, aquela crise insuportável. Quando eu leio isso, parece que ficou no esquecimento, porque Jó diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, propósito, podem ser frustrados. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Oh, meu Deus. Parece que Jó se esquece daquilo que está sofrendo. E agora começa, por graça de Deus, a entrar nessa dimensão de saber que, de fato, todas as coisas, elas cooperam para o bem. E Jó se torna um modelo não apenas do sofrimento, mas de uma virada radical. Se não me falha a memória, foi Tiago que escreveu, nos exortando a atentar para a vida de Jó e o fim que Deus lhe deu. Porque Deus lhe restituiu em dobro. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Aleluia. Vocês estão tão sérios, mas continuem assim. Que saibamos que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos correr aqui um pouquinho. Sabemos que todas as coisas, verso 28, Romanos 8. Verso 29, o propósito, porquanto aos que de antemão conheceu. Verso 30, aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Verso 31 começa a apertar a conversa. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós. Completa, igreja. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou antes ressuscitou, está à destra, à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia! Ele vive sempre para interceder por nós, à destra de Deus o Pai. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos o que, irmãos? Meu Deus do céu. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não sei se eu pulei um verso aí, porque ele está bem certo de que não é a tribulação, não é a perseguição, não é a fome, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada, não é as coisas do presente, as coisas do porvir, do futuro, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem poderes, nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Aleluia! O nosso Senhor. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: nada nos separará do amor de Deus. Diga isso para o seu irmão. Diga: meu irmão, tudo coopera. Todas as coisas cooperam. Tudo. Diga para o seu irmão: nada se perde, meu irmão. Amém ou não? Se nós não soubermos disso, a coisa vai ficar complicada. Fica ou não fica? Fica. Porque vamos enfrentar situações e circunstâncias onde a fé pode balançar. Mas Deus está trabalhando conosco nesses dias para que saibamos que todas as coisas vão cooperar sempre para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas podem seguir diferentes daquilo que nós esperamos, das expectativas que nós temos da nossa vida. Mas com certeza, Deus tem um propósito. Aleluia. Amém, queridos? E Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Louvado seja o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. E para concluirmos, a última coisa que precisamos saber, a sétima, é que esse propósito que estamos falando, ele não pode ser vivido solitariamente, isoladamente, independentemente, porque, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha para esse local de reunião, olha quantos irmãos. Rômulo, pode me ajudar aqui, por favor? Dá tchauzinho para o seu irmão, manda beijinho, manda abraço para ele. Diga assim: ó, estamos juntos. Como é que é o pessoal lá de São Vicente, São Paulo? Estamos juntos, eu não sei nem como é que eles fazem. Estamos juntos. Estamos juntos ou não estamos? Estamos. Aleluia. Juntos, para viver esse propósito, juntos com o Pai e juntos com os irmãos. Temos uma aliança, estamos unidos. Deus nos colocou na escola mais dinâmica que existe, que é a sua família, onde nós não somos exatamente iguais. São temperamentos diferentes, né? Um estilozinho aqui A, um estilozinho ali B. O alvo é o mesmo. O espírito é o mesmo. A vocação é a mesma. O modelo é o mesmo. E nesta escola, muito próximos, porque não queremos viver, porque é impossível viver igreja longe, viver família longe, esporadicamente, tradicionalmente, superficialmente. Vamos ter que aprender a suportar. Vamos ter que aprender a andar segunda milha. Vamos ter que aprender a acolher. Vamos ter que, inúmeras vezes, perdoar. Reconciliar. Encorajar, exortar, agir
de forma contrária ao que o sentimento muitas vezes querem nos constranger. Às vezes a vontade é de se afastar, de sumir, de se vingar, de menosprezar, desvalorizar, de devolver na mesma moeda. Mas aí temos um propósito que resplandece gloriosamente diante dos nossos olhos e realiza o maior milagre que pode acontecer: fazer com que seres humanos, pessoas diferentes, andem juntas, vivam juntas, não pensem em si, não tentem se impor, tomar vantagens, constranger, procurar altas posições, mas procurando sempre os pés dos irmãos para lavar. Renovaram uma aliança por anos, por décadas. Pessoas que andam juntas há tantos anos, mas não se cansam umas das outras. Se existe um incômodo, o incômodo é de estar distante. Porque o desejo é de estar junto. Se pudesse, morava junto, comia junto continuamente. Coisa maravilhosa é a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Essa escola é um preparatório para a eternidade, porque nós estaremos juntos pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Diga para o seu irmão: você vai ter que me aguentar pelos séculos dos séculos. Diga para o seu irmão: seu sonho será realizado, você vai estar comigo pelos séculos dos séculos. Diga para o seu irmão: quem sabe seremos vizinhos nas mansões celestiais. Isso é brincadeira, né? Aleluia! Amém, meus irmãos? Esse propósito não pode ser vivido isoladamente, separadamente. Temos que estar juntos. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Abraça aí 20, 30 pessoas. Dê um ósculo santo, renova a sua aliança com seu irmão. E diga: nós estamos unidos, aleluia. Juntos, Rômulo. Quantos anos? Quantos anos, querido. Tua vida me inspira. Você é uma inspiração para mim. Tua vida, tua casa, tua esposa, tuas filhas, os discípulos que Deus tem te dado, tua sensibilidade, o dom profético que Deus tem te dado, abençoa a minha vida. Renova a tua aliança com teu irmão. E dê graças a Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Você foi chamado segundo o propósito de Deus. Todas as coisas cooperam. Deus te colocou
na sua família. Você é filho amado, é filha preciosa do Deus vivo. Amém, minha querida? Deus é fiel, aleluia. Ao abraçar teu irmão, diga: Pai, obrigado pelo meu irmão. Que privilégio, Senhor. Que honra, que alegria. Que satisfação, Senhor. Que privilégio. Cadê a família do Glaucio aqui? É a esposa e o filho, né? É. Que privilégio. Juntos por toda a eternidade. Nem a morte nos separa do amor de Deus e nem uns dos outros. Porque temos esperança. Juntos por toda a eternidade. Oh, minha querida, sim. É desse aqui, ó. Selma. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o propósito de Deus é eterno. Nosso queridão já está com o Pai. Mas a morte não nos separa do amor de Deus. Estamos caminhando em direção ao nosso querido e Ele a nós também, porque o Senhor Jesus em sua vinda trará em sua companhia os que dormem. Nós sabemos de coisas tão preciosas que enchem os nossos corações de esperança. Como é bom ser de Jesus. Como é bom seguir a Cristo. Ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Levante suas mãos comigo nessa noite. Pai, queremos te dar graças pela esperança que temos no nosso coração. E porque mais uma vez o Senhor nos ajuda a sabermos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido e realizado em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo lindo testemunho que Glaucio deixou aqui nessa cidade, por sua família, pelos discípulos, pela igreja. Obrigado por tua palavra.
pois nós não somos ignorantes com respeito aos que dormem. Pelo contrário, estamos ainda mais animados. A tua palavra deixa a nossa vida contigo tão dinâmica, Senhor. Tão dinâmica, Senhor. Tão preciosa, Senhor. Porque sabemos exatamente como tudo vai terminar. E que na verdade não é nem o fim. Tu vais fazer novas todas as coisas. Aleluia. E assim, nessa esperança, te agradecemos nessa noite. Renovamos a nossa aliança. Nós somos um em Cristo. Caminharemos juntos, unidos, guardados no amor de Deus, no consolo do Espírito Santo, na graça do Senhor Jesus. Obrigado por essa igreja que nos inspira tanto, Senhor. E por cada cidade, como o Rio e outras cidades aqui representadas, nós te damos graças pelo privilégio de sermos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Filhos do Deus vivo. Nós te agradecemos porque o Senhor já nos abençoou, nos escolheu e nos predestinou. Seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.